Olá, voltamos com Direito em Tópicos, nosso curso aqui de Direito do Trabalho. Essa aqui é a última aula aqui desse curso aqui que a gente programou, né? Em que a gente vai trazer aqui umas perspectivas futuras lá do direito do trabalho, né? Como a constitucionalização do direito do trabalho, esse papel que a gente está vendo aí do STF, né? No julgamento, né? Todas as transformações produtivas que aconteceram, beleza? Bem, o direito do trabalho ele nasceu o quê? Para regulamentar, né, a relação entre o capital e o trabalho dentro da empresa industrial, né, clássica lá do século XIX, né, como a gente viu aí nas primeiras aulas, né. Entretanto, né, as transformações tecnológicas, econômicas também institucionais das últimas décadas que vieram por aí, né, trouxeram aí uma pergunta inevitável, né. O direito do trabalho continuará sendo estruturado principalmente pela legislação e pela jurisprudência trabalhista, ou ele vai passar a ser cada vez mais moldado pela interpretação constitucional? Bem, um questionamento aqui que reflete um fenômeno, né, gente, muito relevante, observado nos últimos tempos aí, né, a constitucionalização do direito do trabalho. A Constituição de 88, né, em diversos temas trabalhistas passaram a ser discutidos diretamente à luz dos princípios constitucionais, como a gente tem, por exemplo, dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a livre iniciativa e também a liberdade econômica. Um movimento aqui que ampliou aí o papel do Supremo Tribunal Federal, né, trazendo definições dos rumos do direito do trabalho no Brasil. Então, contextualizando a história e a jurisprudência, né, historicamente a gente vê que o direito do trabalho brasileiro, especificamente, foi construído principalmente sobre três pilares. O pilar da legislação trabalhista, né, especialmente a CLT, a jurisprudência do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, e a negociação coletiva. Só que durante grande parte lá do século XX, né, o STF ele exercia papel relativamente limitado a essas questões trabalhistas, né? Esse cenário começou a mudar, né, quando veio a Constituição de 88, que elevou diversos direitos trabalhistas, né, especialmente lá no artigo 7º, a um status constitucional. E essa mudança aqui ela produziu dois efeitos muito importantes nesse tempo. Houve uma ampliação do controle constitucional sobre as normas trabalhistas, e também um crescimento da atuação do STF em temas tradicionalmente que eram decididos lá na Justiça do Trabalho. Então, nos últimos anos, as decisões do STF elas passaram a influenciar diferentes temas importantíssimos lá do direito do trabalho. Nós vemos aí, ao longo do nosso curso, dois emblemáticos julgamentos, né, a DPF 324 e o recurso extraordinário 958-252, que pautou várias aulas que a gente fez aqui, né, em que esse julgamento do STF ele afirmou a licitude da terceirização em qualquer etapa da atividade econômica, alterando aqui significativamente a interpretação tradicional que vinha lá da Justiça do Trabalho. Então, a constitucionalização do direito do trabalho introduziu uma tensão teórica importante, né? Porque, de um lado, a gente tinha o direito do trabalho que foi historicamente estruturado sobre aquela lógica protetiva, né, que era destinada a equilibrar a desigualdade estrutural do empregador e do trabalhador, e, por outro lado, né, a Constituição também protege os princípios como a livre iniciativa, liberdade econômica, autonomia privada e segurança jurídica, gerando aqui um dilema interpretativo, né? Como é que a gente faz para conciliar a proteção do trabalhador com a liberdade da organização econômica? Né? Tensão essa que aparece com frequência nos julgamentos aí, levados ao STF e que se tornou um dos debates mais importantes e emblemáticos aí da teoria contemporânea do direito do trabalho. Então, com essa virada constitucional, né, a atuação do STF ela revela uma mudança muito relevante na interpretação das relações de trabalho, né? Algumas decisões elas passaram, inclusive, a enfatizar princípios como a liberdade de contratação, a eficiência econômica e pluralidade de formas de organização produtiva, né? Aí trouxe vários precedentes nesse sentido, né? Julgados que consolidaram duas diretrizes muito importantes, como prestígio à negociação coletiva e ampliação da liberdade de organização produtiva. Então, com isso aqui, o STF ele passou aqui a desempenhar um papel cada vez mais decisivo na definição dos limites de proteção trabalhista. Então, jogando isso aqui numa estrutura jurídica atualizada, né, nós vemos que o direito do trabalho ele funciona dentro de uma estrutura que é composta por três níveis de interpretação. Então, né? O primeiro nível é o nível da legislação trabalhista, em que a CLT, as leis complementares, elas continuam aí sendo válidas como base normativa desse sistema. Depois a gente leva para um segundo nível, que é a jurisprudência trabalhista, em que a interpretação da legislação ela é realizada principalmente lá na Justiça do Trabalho, em especial aqui o Tribunal Superior do Trabalho, TST, por meio de súmula, né, orientações jurisprudenciais e os seus precedentes. E, por fim, né, um terceiro nível mais elevado, que é o controle constitucional do direito do trabalho, né, em que o STF ele atua como um intérprete final da Constituição
podendo, inclusive, revisar interpretações lá da Justiça do Trabalho, né, quando entender que princípios constitucionais foram violados. Então, essa estrutura aqui, ela cria um sistema de diálogo institucional, né, mas também gera um conflito interpretativo, como a gente viu também nas aulas aí, entre o TST e o STF. Então, a crescente constitucionalização do direito do trabalho, ela vem trazendo efeitos importantes na prática, né? Entre eles, nós temos aqui a ampliação do controle constitucional, né? Enfim, né? Que é questões trabalhistas que passaram a ser discutidas por meio de recurso extraordinário, ações diretas de inconstitucionalidade e arguição do descumprimento do preceito legal. Também vemos a uniformização nacional das teses jurídicas, em que as decisões do STF em repercussão geral, né, elas acabam vinculando todos os tribunais, inclusive os tribunais da Justiça do Trabalho. E também vimos aí a redefinição de institutos trabalhistas, né, que são temas tradicionalmente interpretados pela Justiça do Trabalho que passam a ser interpretados já agora à luz da Constituição, como nos casos mais recentes aí sobre terceirização, negociação coletiva e as novas formas de trabalho, né, principalmente aquela trabalho por aplicativo, etc. Então, a evolução do direito do trabalho está profundamente aí ligada a transformações produtivas contemporâneas e suas principais mudanças estruturais estão ligadas, primeiro, à economia das plataformas digitais, como eu acabei de comentar, em que essas plataformas digitais elas passaram a organizar atividades econômicas de larga escala, né? Aí modificar a estrutura tradicional lá da relação de emprego, né? Por exemplo, aí nós temos o Uber, o iFood, entre outros. Também tivemos como inovações aí a automação e inteligência artificial, né? São novas tecnologias que estão alterando profundamente a organização do trabalho, trazendo aqui questões para a gente debater, né, como o controle algorítmico, como a gente viu em algumas aulas, né, o monitoramento digital, substituições de trabalhadores por sistemas automatizados também. Outro ponto importante é a fragmentação da empresa, né? Em modelos produtivos atuais, frequentemente a gente vê envolvida aí a terceirização, franquias, redes empresariais e contratos civis complexos, tudo estruturas que desafiam os conceitos clássicos lá do direito do trabalho, tá? São mudanças muito importantes. E com isso tem uma mudança de paradigma, né? O direito do trabalho ele parece estar atravessando aqui essa mudança. A gente vê lá do modelo tradicional que abarcava o que é uma empresa verticalizada, né? Um vínculo de emprego estável, uma subordinação direta. Também tínhamos uma legislação bem centralizada. E agora aparece aqui para a gente um modelo emergente, um novo modelo de direito do trabalho, né? Em que as empresas estão em rede, estão interligadas. São múltiplas formas de contratação, não aquela padronizada, né? A gestão tecnológica do trabalho também, que a gente vê a subordinação algorítmica, e o maior protagonismo constitucional regendo essas relações de trabalho. Então, nesse novo contexto aqui, a interpretação constitucional ela tende a desempenhar um papel cada vez mais relevante na definição dos limites da proteção trabalhista. Então, diante disso aqui, o que nós podemos extrair de essencial, o que a gente pode trazer sobre o que a gente viu nessa aula? Bem, o direito do trabalho aqui no Brasil, ele passa por um processo crescente de constitucionalização em que o STF, né, ele assume um papel central aqui na definição dos temas estruturais do direito do trabalho. Porque as decisões do STF elas têm enfatizado a liberdade de organização econômica e a negociação coletiva. Já a Justiça do Trabalho continua sendo responsável pela aplicação cotidiana lá do direito do trabalho, né? Só que suas interpretações elas estão sujeitas à revisão lá em sede constitucional pelo STF. E as transformações tecnológicas, como a gente viu, e produtivas também, estão pressionando aqui o nosso direito do trabalho a ser reinterpretado todos os seus conceitos clássicos para se adaptar às novas meios de vida aqui na sociedade, nas relações de trabalho. Então, diante das transformações econômicas, né, tecnológicas, institucionais contemporâneas, a gente fica com uma pergunta atravessada aí, né? O direito do trabalho ele vai conseguir preservar a sua função de proteção social? Ou será que será progressivamente aqui reformulado, né, para tentar se adaptar às novas formas de organização econômica, né? Isso aí é o desafio que a gente tem para o futuro. Gostou dessa aula, gente? Deixa seu like, compartilha com os colegas, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Quem quiser ajudar, adquira nossos livros, nossos materiais que estão no link da descrição ou no canal direitoemtopics.com também, dá uma conferida lá. A gente está melhorando o canal para ficar mais didático, ter mais material, mais coisa para a galera que está seguindo o nosso canal. Então, ajuda a gente aí, porque o trabalho aqui não é fácil não, a gente precisa de recursos, né? A gente está melhorando, o que a gente arrecada, a gente vai comprando um livro, material aqui, até o som a gente está melhorando um pouquinho. E aos poucos a gente vai fazendo esse canal ficar mais produtivo e ter uma qualidade melhor para todo mundo. Então é isso aí, gente. Vamos ficar por aqui e até a nossa próxima oportunidade.